Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Semana da Arte Libertadora. Eu me chamo Vânia Abreu, sou contadora, pedagoga e atualmente faço parte do Conselho de Cultura de Santa Maria, sou diretora do Instituto HD1, uma unidade diversificada e unida. E estou aqui para compartilhar com vocês um tema muito importante e de extrema realidade, que é sobre a violência contra a mulher. Não é verdade? Temos vivido muitos casos de feminicídio no Brasil, em Brasília, no mundo. E é muito importante frisarmos e falarmos bastante sobre esse assunto. Não é porque você é adolescente, não é porque você é jovem que você não passe por isso. Então vamos compartilhar aqui um pouquinho dos nossos conhecimentos para que você possa identificar aí na sua vida, ou na sua casa, ou na vida de um amigo, alguma situação semelhante à violência contra a mulher, tá bom? Então venha comigo. A violência contra a mulher acontece em todas as idades, como eu acabei de falar. Não é porque você é jovem, não é porque você está estudando ainda, que você não vá passar por isso, tá? Então ela acontece em todas as idades, todas as classes sociais, etnias, religiões ou opções sexuais. Pode ocorrer em qualquer âmbito, seja ele no trabalho, desigualdade salarial, assédio sexual, seja ele no casamento, através de agressões físicas, ameaça, calúnia, até mesmo o estupro. Na sociedade, com a coisificação através de exploração do corpo pela mídia, o atendimento desumano nos postos de saúde, ok? Estatísticas. A gente trabalha muito com estatísticas no Brasil, não é verdade? Estima-se que no Brasil, a cada 2 minutos, gente, 2 minutos, uma mulher é agredida. Por dia, mais de 15 mulheres morrem de forma violenta no Brasil. Ainda mais, tem crescido bastante os casos, né, de feminicídio. E, em média, são 5.664 mortes de mulheres por causa de violências a cada ano. Ou seja, essas mulheres são violentadas a cada ano. A maior parte das vítimas são mulheres negras, de baixa escolaridade, que vivem na região nordeste do país. Então, as maiores vítimas nesses casos de violência são mulheres negras e mulheres da região do nordeste, que são pessoas que vivem em mais submissão, que vivem de formas mais tradicionais, que acham que o homem é o ser maioral dentro de casa, que elas têm que obedecer, que elas têm que fazer o que eles mandam. E não é verdade. Uma reflexão para a gente pensar. Por que ocorre a violência contra a mulher? Você aí de casa, por que você acha que ocorre a violência contra a mulher? Qual é a justificativa que você vê para isso? Por que você acha que isso acontece? Muitas vezes, a raiz da violência contra as mulheres está no sistema patriarcal e no capitalismo, que impõe uma necessidade de controle, apropriação, exploração do corpo, vida e sexualidade das mulheres. Muitas vezes isso vem das raízes, como eu acabei de falar. O povo do Nordeste é muito tradicionalista, é um povo muito que o homem é o macho, alfa, que a mulher tem que obedecer, que a mulher tem que ser submissa, que a mulher não pode falar mais alto, que a mulher tem que estar ali sempre para servir. E não é verdade. Esses tempos mudaram, as mulheres têm alcançado suas autonomias, as mulheres têm alcançado seus espaços e isso não tem que acontecer mais. Muitas vezes a gente se depara com situações em que a mulher tem que pedir permissão para o homem, se ela pode ou não cortar o cabelo, se ela pode ou não pintar as unhas. De certa forma, ela está sendo oprimida no relacionamento. E você que ainda é jovem, ainda está nessa fase de escola, não pense que você, por estar ainda nessa fase, você não vá passar ou esteja sujeito a passar por isso, você, mulher. Pelo contrário, nessa fase de adolescência, a fase que a gente costuma se apaixonar, se envolver em relacionamentos, onde a gente nega o nosso próprio eu por um sentimento alheio, para ter esse sentimento. E muitas vezes a gente é oprimida, a gente é agredida e acha que aquilo ali é normal. E não é normal.
Temos vistos aí muitas reportagens, todos os dias temos reportagens de jovens matando jovens, de homens matando mulheres, de feminicídios. Isso tudo, se você for olhar as idades, são pessoas jovens, são pessoas que não admitem que o outro, às vezes terminou um relacionamento, que o outro que a mulher se envolva com outra pessoa, então fica aquele sentimento de posse, e as mulheres são agredidas porque não querem mais se relacionar, as mulheres são opressas no trabalho, enfim, diversas razões. E a gente tem que estar com os olhos bem abertos para identificar quando a gente está passando por esse problema, quando a gente está sendo agredida, seja pela sociedade, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola. Então a gente tem que procurar entender quais são as características, quais são os meios onde a gente possa identificar que a gente está sofrendo uma violência contra a mulher, ok? O sistema patriarcal, ele fala sobre a noção de que as mulheres são propriedade dos homens. Lembra lá que eu falei no início? Por isso, sempre disponível a esses. A violência é uma punição para aquelas que não se enquadram no papel da boa mãe e de boa esposa. Ou seja, se ela não está fazendo o papel dela direito, ela vai sofrer violência, ela vai ser agredida, ela vai sofrer uma penalidade, como se fosse uma regra. Se você não fez isso, você vai apanhar. Ok? Cultura patriarcal. A masculinidade está associada à agressividade. E os jovens são ensinados que ser violentos é ser verdadeiro um homem. Ou seja, foi criada essa cultura, né? Isso é coisa que vem de antigamente, que para ser homem de verdade tinha que ser machão, tinha que ser violento, tinha que ser agressivo, e isso não é verdade. Hoje os tempos mudaram e isso é violência contra a mulher, ser agressivo, ser violento. A violência como ferramenta para manter a dominação do homem. O homem não precisa ser violento para ser dominante. O homem não precisa ser violento, ser agressivo para ser um ser que tenha controle da situação. Não precisa disso. O capitalismo. Divisão sexual do trabalho com papéis naturais para mulheres e homens. Tá? A gente passa muito por isso ainda. O Brasil tem evoluído bastante. As mulheres têm alcançado muito espaços no mundo, mas a gente ainda vive essa diferença de capitalismo. Às vezes as mulheres trabalham muito mais do que os homens e ganham bem menos. Então há ainda essa discrepância entre homens e mulheres. A desigualdade histórica das relações de poder entre homens e mulheres. A discriminação geral de que as mulheres são objeto tanto na esfera pública como na esfera privada. As normas culturais discriminatórias, cultura machista e o alcoolismo. Então a gente ainda vive uma grande realidade em que as pessoas são bem machistas, em que falam, isso é coisa de mulher, isso é papel de mulher, isso é coisa de homem. A gente ainda tem essa segregação de atividades, de fatores, e onde todo mundo é livre para fazer tudo, onde homem não só faz papel de homem, como era de cultura antiga, e mulher não só faz papel de mulher. Hoje as mulheres fazem de tudo e hoje os homens também fazem de tudo. Então não tem porquê esse tipo de violência, não tem porquê agredir as mulheres, não tem porquê agir com machismo com as mulheres. Uma reflexão. Por que as mulheres aguentam tanto tempo em relação violenta? Você aí de casa já deve ter conhecido ou deve passar por alguma situação dessa. Por que as mulheres aguentam tanto tempo serem agredidas, a passar por esse tipo de violência dentro de casa? Muitas vezes essas mulheres, elas têm medo, né, de informar, de denunciar, de delatar, porque hoje em dia a justiça tem mudado bastante, mas ainda assim é muito precário esse atendimento, porque muitas vezes a mulher até denuncia,
os seus agressores, mas elas ainda ficam muito vulneráveis a isso, né? Esses tempos atrás, vimos uma reportagem na TV onde uma mulher sofria uma opressão, ela era agredida dentro de casa por anos, por meses, não sei exatamente quanto tempo, e o marido não deixava ela ir sozinha a lugar nenhum. A lugar nenhum ela ia sozinha e sofria agressão dentro de casa, tinha filho e tudo. E num determinado momento ele precisou ir sacar o valor lá do auxílio, né? Que está sendo distribuído aí por conta da pandemia. E só que precisava dela porque precisava da senha ou da digital, algo parecido. E essa mulher encontrou nessa oportunidade de sair de casa uma alternativa para se livrar ou para denunciar o que ela estava sofrendo dentro de casa. Então, a gente vê na TV, várias campanhas falando sobre denunciar os agressores, existe a campanha de fazer o X na mão, enfim, várias alternativas. Só que essa mulher não tinha essa oportunidade, não teve. E nesse momento onde ela foi ao banco, ela viu ali uma chance dela externar o que ela estava passando dentro de casa. Então ela escreveu no bilhetinho do que o caixa do banco deu para ela, e escreveu dizendo que sofria agressão dentro de casa e que estava pedindo ajuda. E o interessante é a atenção que o caixa deu para aquela mulher, porque ele poderia ter ignorado, não poderia ter feito nada. Ele pegou aquele bilhetinho, ela anotou o telefone dele e ela ainda escreveu assim: se a polícia for na minha casa, ele vai mandar eu ficar em silêncio, mas insistam, porque eu estou lá dentro. Olha só a importância, gente. Muitas vezes a gente fecha os olhos, a gente se abstém de determinadas situações porque a gente tem um ditado que diz: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas olha uma vida que foi salva através desse ato, através da atitude dela e através de quem recebeu essa atitude. Então a gente precisa abrir nossos olhos para quem está ao nosso redor, né? Que de repente está passando por esse tipo de agressão, seja ela física, seja ela moral, seja ela psicológica, todas elas são agressões sim, e a gente precisa estar atento a esses movimentos, tá? Então, para alegria, essa pessoa foi resgatada daquele lugar, foi retirada daquele tipo de ações que ela vinha tendo todos os dias, mas e quantas não tiveram essa oportunidade? Quantas não tiveram essa oportunidade de falar, de externar o problema que estavam passando? Quantas não tiveram a oportunidade de identificar o que elas estavam passando dentro de casa, que elas estavam sendo agredidas? Eu mesma já passei por agressões no trabalho, fui oprimida no trabalho. Eu soube identificar. Então, assim, muitas vezes a gente tem que ter essa noção quais são os tipos de agressões, para que a gente possa identificar isso nas nossas vidas e ter a oportunidade de se levantar e não permitir que isso aconteça mais, ok? Então, vamos seguindo. Então, o medo de romper as relações, o medo de serem assassinadas, as mulheres não denunciam por isso, porque tem medo. A justiça não nos assegura de forma eficiente e eficaz. Então, elas têm medo de romper a relação, têm medo de serem mortas, porque não é garantido. E você não está do outro lado para saber qual vai ser a reação do seu companheiro, do agressor, entendeu? Procurar ajudar é vivido com vergonha. Ou seja, as pessoas que sofrem por esse tipo de agressão passam por vergonha também. Elas têm vergonha de se expor, de falar que está passando por esse problema, que está sendo agredida. Esperança de que o marido mude. Muitas têm essa esperança de que o marido vai mudar, não, ele vai mudar, ou às vezes ele mesmo faz essa proposta: não vou mudar, não vou ser mais assim, então vai protelando, então vai dando chance, então não vai denunciando, e cada vez mais isso vai acontecendo.
A vítima muitas vezes está isolada da sua rede de apoio. Muitas vezes ela está isolada da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes. Então ela não tem como se expor. Ela fica com medo porque ela está longe de todo mundo. Então ela vai aguentando aquela situação ali por muito e muito tempo. Nossa sociedade ainda está despreparada para lidar com esse tipo de violência. Existem muitas chantagens e ameaças do agressor, tá? Dependência econômica do parceiro violento. Deixar uma relação violenta é um processo que cada um tem no seu tempo. É um processo onde você vai identificar o seu momento, onde é o processo onde cada pessoa vai ter o seu tempo, tá bom? Então, existem algumas formas, né, de violência contra a mulher. Foi criada a Lei Maria da Penha para proteger, para dar essa segurança, para trazer essa certa credibilidade, essa certa paz para as mulheres e para que as mulheres possam identificar quais são essas formas de violência. A gente vai conhecer aqui algumas delas, porque a gente pensa que é só aquela agressão física. Não, não é só isso, ok? Então tem a violência psicológica, onde as mulheres são oprimidas, onde o agressor vai agindo na mente, nos sentimentos dessa mulher. Onde tem a violência física, que é na pele mesmo, que é onde bate, onde soca, tá? Existe a violência moral contra a honra das mulheres, patrimonial, tá? Que é a questão dos bens, do que tem, e a violência sexual. Então é importante a gente conhecer cada um deles e aprender a identificar para que em determinado momento, caso você venha perceber que esteja passando por algum tipo de violência, você consiga se levantar a tempo e dizer não à violência contra a mulher. Então vamos entender um pouco mais como funcionam esses tipos de violência, como identificar esses tipos de violência que a gente acabou de falar. Violência psicológica, física, moral, patrimonial e sexual. A psicológica, qualquer ação que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Então, o constrangimento, a humilhação, a ridicularização, o isolamento, a perseguição, a chantagem e o controle. E isso é um tipo de violência psicológica. A violência física, é claro, de identificar, é a agressão física mesmo, ao corpo da mulher. A agressão moral é contra a honra. A partir do momento que o agressor infringir a honra da mulher, ele está causando um tipo de violência contra a mulher. Qualquer ação que configure calúnia, injúria ou difamação dessa mulher é violência moral, ok? Patrimonial, violência patrimonial. Gente, é muito importante a gente identificar, a gente saber decifrar cada tipo de violência, porque você você passa a ter o conhecimento até mesmo para ajudar outras pessoas, tá? Então, a violência patrimonial, qualquer ação que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos e bens. Por exemplo, a mulher tem um carro, aí porque o cara terminou com ela, ele destrói o carro dela. Isso aí é violência patrimonial. E a sexual é quando a mulher é forçada a ter relação sexual, quando ela, mesmo sendo casada, sofre uma ação de estupro, porque é contra a vontade dela, ok? Então, que essas formas de violência fiquem bem claro na nossa mente, para que a gente consiga identificar e consiga ajudar outras pessoas, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Então continua acompanhando aí nossas oficinas na Semana da Arte Libertadora. Siga a gente lá nas redes sociais, vai estar aqui embaixo. Você que ainda não nos segue, a gente vai colocar aqui embaixo nossas redes sociais para você acompanhar nosso trabalho, tá? E continua participando aí das oficinas, que tá um sucesso muito legal.